Muito boa noite. Hoje o nosso DNA vai ser o mais especial de todas as edições. Vamos prestar uma homenagem para um dos maiores e mais importantes jornalistas do Brasil, Ricardo Boechat, que nos deixou prematuramente na última segunda-feira. Ricardo Boechat recebe agora todos os elogios aos quais tem direito. Vamos conhecer um pouco mais da trajetória profissional e da vida do nosso colega querido, pai, marido, amigo, que já está deixando muitas saudades. Band tem muitos jornalistas, como a senhora sabe, na televisão também. Para mim só tem um âncora. Qual que a senhora acha mais bonito? Você. Era assim, inconfundível e escancarada. Era fácil rir com ele. Adorava contar histórias. É uma figura impagável, não? E aprender com ele quando o assunto era sério, exigente, cobrava informações da equipe e satisfações das autoridades. Fique registrado o seguinte, né? No Brasil, a justiça entende que um médico trabalhando de forma clandestina, de forma imprópria, produzindo assassinatos de pacientes, tem que ficar na cadeia, 7 meses. Esse é o tamanho da pena, do castigo aplicado a esse tipo de gente por nossa justiça. E se ele mesmo não contasse, ninguém ia desconfiar. Eu nasci na Argentina em 1952. O pai diplomata encontrou a mãe argentina. Olha aí a dona Mercedes com o filho em um dia de domingo. Te vou agarrar um carrapato do outro lado. Bom, eu me lembro que... Nos últimos 15 anos, ele se dedicou ao Grupo Bandeirantes. De manhã na Rádio Band News FM. Às 7h20 da noite, na bancada do Jornal da Band. Boa noite. Obstinado pela notícia, inconformado com injustiças, comentários, tudo de improviso e sem rodeios. Eu acho o seguinte, o noticiário político tem dia que tem que sair no pânico. No pânico. Pânico da Band, tem que ir pro humor, pra galhofa, porque não dá para levar a sério. Quando o Boechat assumiu que era de carne e osso, conquistou ainda mais admiradores. Em 2016, depois de uma crise de ansiedade, revelou ter sofrido depressão. A exigência excessiva de trabalho, de compromissos sobre mim mesmo. E todos os médicos falaram comigo que o estresse era o fator determinante. Eu fiquei impressionado com a repercussão que teve o depoimento que eu redigi para explicar a minha ausência durante 15 dias de trabalho para os ouvintes da Band News FM. O post alcançou 17 milhões de pessoas. O Boechat era pai de 6 filhos, carinhoso, dedicado. Com a Verusca teve a Valentina e a Catarina. Com o nome da mulher, vinha sempre o adjetivo que a gente se acostumou a ouvir. Minha doce Verusca. Olha que linda a mulher de Boechat, tudo bem? Para ela, o pior dia de sua vida. As férias eram sempre em família e mesmo no trabalho ela estava presente, até a cachorrinha Nina. O Boechat embarcava nas brincadeiras, adorava tirar sarro, inclusive dele mesmo. Inflação. Tá caindo as expectativas da inflação. Ô, Fernando Mitre, seu muquirana, me libera aí para eu poder vir para a praia trabalhar aqui no Leblon. Pai, marido, jornalista, amigo. Aqui fica a admiração de quem via e ouvia o profissional contestador. Aqui fica o respeito a toda essa trajetória de um cara apaixonado pelo que fazia. Aqui fica a homenagem de todos que puderam tê-lo como colega de redação. Aqui fica saudade. Identificado como carioca por muita gente, Ricardo Boechat nasceu, na verdade, em Buenos Aires e foi criado no Rio, mas do outro lado da Baía de Guanabara. Passou a infância e a juventude em Niterói. Apaixonado por futebol, o baixinho, apelidado de Pato Feio, meio sem rumo na vida, descobriu sua vocação no jornalismo. Identificado como carioca por muita gente, Ricardo Boechat nasceu, na verdade, em Buenos Aires e foi criado no Rio, mas do outro lado da Baía de Guanabara. Passou a infância e a juventude em Niterói. E desde os 10 anos de idade, era presença garantida no futebol na praia de São Francisco.
Peladas que estes 3 amigos se lembram muito bem. Ele era meio que um bola-murçazinho, né? Mas ficava lá morcegando, fazendo a banheira, né? Vamos dizer que ele jogava uma bolinha. Na época, se a gente perguntasse pelo Ricardo, pelo Boechat, provavelmente ninguém saberia dizer quem era. O apelido dele era Pato Feio ou Pato Rouco. E era só perguntar pelo Patinho que todo mundo sabia. Enquanto muitos começavam carreiras tradicionais, como engenharia ou medicina, o mais novo da turma parecia sem rumo. E quando ele, da praia, ele partiu para o jornalismo, foi assim uma surpresa para todos nós, porque a gente podia esperar tudo, menos o Pato Feio sendo jornalista com o sucesso e a inteligência que sempre despontou. Todos menos Popô, justamente o amigo alternativo, o cineasta que levou o Boechat para o grupo. Ele já era um jornalista. Na sala de aula, ele escrevia muito bem no colégio. Ele é muito bom, péssimo em outras matérias. Mas redação, essa coisa era com ele mesmo. Certa vez, já como jornalista, foi fazer uma cobertura em Paris, cidade que adorava. O trabalho terminou na sexta-feira, mas ele tinha ainda mais 2 dias de hospedagem e passagem de volta para o domingo. Boechat não quis nem saber. Foi direto à companhia aérea e explicou que tinha um compromisso. Assim conseguiu antecipar a volta e no dia seguinte já estava aqui, pronto para aquele tal compromisso. O futebol de todos os sábados nas areias da praia de São Francisco. Eu jogo pelada desde moleque, desde 10 anos, 11 anos de idade, bola de meia. Joguei muito tempo em praia, lá no Rio e tal, em Niterói, na verdade, onde eu morava, eu jogava mais na praia, descalço. Eu acho que eu só calcei o primeiro par de chuteiro, eu já era careca e velho. Então a pelada rolava na praia no fim de semana e durante a semana na escola, onde evidentemente eu matava muita aula por causa disso, razão pela qual fui um aluno sofrível. Como nos velhos tempos, depois da praia os amigos se reuniram para um bate-papo, para contar histórias de uma época em que as fotografias eram raridade. E em homenagem à alegria com a qual Boechat encarava a vida, prometeram não chorar. Levar até uma taça extra para o amigo que se foi, mas ficará para sempre na memória. Mas na hora do brinde, foi difícil segurar a emoção. São Francisco inteiro, manda um abraço para aquele moleque, coisa querida da gente. Perdão pela emoção. E para quem fica, a vida tem que seguir. Bola para frente. Ou como diria o próprio Boechat... E vamos tocar o barco. Ricardo Boechat era a voz de ouvintes e telespectadores que acompanhavam o seu trabalho todos os dias no rádio e na TV. Ele fazia questão de ter um contato direto com o público, divulgava o telefone pessoal no ar e muitos se surpreendiam ao perceber que era o próprio Boechat quem atendia as ligações. Vários telespectadores e colegas de profissão foram despedir de Boechat e prestar as últimas homenagens. O Paulo é motorista, mas não rodou nesta manhã. Quando ele entrava de manhã, às 7h30, 7h31, 32, bom dia, dava as rádios que estavam no ar, bom dia, bom dia. Eu sempre falava, bom dia, meu amigo. Mas o que fez tanta gente cruzar a cidade, mudar a rotina, adiar compromissos? A gente conseguia deixar tudo muito simples, né? Fazer com que a gente entendesse qualquer coisa que ele estava falando, qualquer assunto, por mais complexo, por mais confuso que fosse. É que do outro lado do rádio e da TV estava alguém muito próximo. Boechat ouvia todas as pessoas, mas, sobretudo, falava para todas elas. E abria muito a voz para as pessoas falarem, especialmente na rádio. Passava o dia inteiro conversando com os ouvintes, buscando informação, ajudando as pessoas. Ele deu um furo uma vez espetacular. Um ouvinte estava passando em frente àquele prédio no Rio que pegou fogo. Ligou para ele na hora, estava começando um incêndio. Ligou para ele, o Boechat conversou com o ouvinte, teve informação suficiente naquela conversa de que a informação era boa e deu o furo. E sempre dando voz a qualquer um, a quem tivesse uma informação ou tivesse a coragem de usar o celular pessoal dele. Então isso também é um jeito novo de se comunicar. Na despedida, não seria diferente. As portas estavam abertas. Junto com familiares, colegas de trabalho, autoridades, estavam lá também telespectadores e ouvintes que lotaram o auditório do Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo para a última homenagem. Alessandro vai sentir falta do seu momento favorito nas manhãs.
E a gente se divertia muito com os breaking news, né? Habemos predestinados, majestade. E aí o Simão vinha e fazia aquelas gargalhadas. Um vazio que também é sentido por José Simão, que dividiu esse quadro com Boechat durante anos na Rádio Band News FM. Hoje eu acordei e falei, cadê o Boechat para fazer o programa, né? Quer dizer, o day after é pior. Foram 10 anos, né? Eu acordava pensando no Boechat, né? Quando fazia o roteiro do programa, eu pensava assim, eu separava coisas, essa o Boechat vai gostar. E como seguir na redação sem ele? A vontade que dá agora é de pegar ele pelo pescoço e falar, Boechat, como é que você vai de helicóptero para Campinas, meu velho? Campinas fica 40 minutos daqui, mas assim era o Boechat, 90% das pessoas só subiriam num helicóptero em última instância. O Boechat não tinha medo de nada, subia na garupa de moto para ir até Cumbica, num sábado chuvoso para pegar um avião para o Rio de Janeiro, enfrentava político, enfrentava governador, presidente, senador, patrão. O Boechat não se dobrava a nada. Autoridades também foram se despedir do jornalista, por vezes ácido, implacável na crítica, mas respeitado por todos. É uma perda irreparável, né? O nosso Boechat era uma referência para o jornalismo brasileiro, um homem corajoso, independente, muito inteligente, muito articulado. Foi um grande brasileiro, foi um homem correto, bom pai, bom marido, bom colega, bom jornalista e um ser humano de primeira grandeza. Generoso com os ouvintes e com os colegas de profissão. Não seria metade do que eu sou profissionalmente hoje se não fosse o Boechat. Eu falo isso não é para homenagear ele, não é porque o Boechat ontem nos deixou. Eu falo isso porque é absoluta realidade, é verdade. E na saída, aplausos. Hoje não teve Boechat na rádio, nem no Jornal da Band. Mas essa voz que gritava alto no coração de tanta gente criou raízes profundas. A gente perde essa voz, essa representação. Mas, no entanto, ele foi mestre de vários jornalistas aí, né? O pessoal que trabalha com ele, o Barão, as meninas, que a gente ouve todo dia. Então, vamos torcer para que eles continuem com essa força, né? Falando pelo povo, falando a verdade, né? Pode deixar, dona Vera. Daqui para frente, a gente toca o barco. Perfeccionista, exigente, companheiro e mestre. Referência no jornalismo brasileiro e internacional, a morte de Boechat foi muito sentida por colegas de profissão. Perfeccionista, exigente, companheiro e mestre. Referência no jornalismo brasileiro e internacional, a morte de Boechat foi muito sentida por colegas de profissão. Ele era um cara muito comprometido. Muito comprometido. E isso é a essência do jornalismo, você ser comprometido, você escolher um lado que é o lado da verdade. O que você apura é para levar a verdade para o seu telespectador, para o seu leitor, para o seu ouvinte. E era isso que o Boechat fazia. O Boechat foi um colecionador de prêmios e um colecionador de amigos. Acho que esse é um resumo muito pertinente do que ele representou para todos nós jornalistas. Mas eu acho que todos nós também hoje temos uma tristeza avassaladora com a perda dele, não só porque esse cara tão legal foi embora, mas é porque esse cara tão legal e tão importante vai fazer uma falta enorme nesse momento tão delicado e desafiador para o jornalismo profissional do Brasil. Além daquele Boechat que nós conhecemos e gostamos na televisão, no rádio, com as suas tiradas, com os seus comentários, havia dentro dele a alma do repórter, aquele que sente o cheiro da notícia, aquele que quer ser o primeiro a dar a informação. E quantas vezes ele fez isso ao longo da carreira? O Boechat sempre foi esse cara que não tinha papas na língua, falava o que falava em defesa do interesse público, né? Falava o que falava diante da hipocrisia, da mediocridade. O Boechat, nesses tempos difíceis que temos vivido, certamente é uma voz que vai fazer muita falta. Muito antes de conseguirmos nos refazer do sofrimento das tragédias do Brasil nesse 2019, somos tomados por uma notícia não menos aterradora. A morte de um amigo querido, de uma referência da nossa profissão. Acabo de receber uma notícia que me abalou profundamente.
Ricardo Boechat sofreu um acidente e nos deixou. Este profissional dá inveja aos outros profissionais, tal a capacidade dele. Tanto no rádio como na TV. Para quem trabalhava diretamente com o Boechat, tocando o barco a partir das 7h30 da manhã, foi muito difícil seguir o pedido dele. Eu acho que vai ser difícil, mas vamos lá. Ele alternava esse maçarico do jornalismo brasileiro, só descendo o pau, política, economia, mas alternava também muitas risadas. Eu nunca vi um cara tão duro de opinião e tão sorridente. Em nota, o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão diz que Boechat cumpriu com maestria a missão de levar informação e opinião à sociedade e que sua morte deixa uma lacuna no jornalismo brasileiro. Boechat foi o maior vencedor da história do Prêmio Comunique-se. Em nota, o grupo lembra que foram 18 troféus entre 2006 e 2018, sendo o único jornalista do país a figurar como mestre em 4 categorias da premiação: âncora de rádio, âncora de TV, colunista de notícia e colunista nacional de mídia falada. Políticos também se manifestaram e lembraram da contribuição de Boechat para a democracia brasileira. É uma perda muito grande, não apenas para o jornalismo, para a política, mas principalmente para a nossa democracia, que perde um quadro com essa qualidade de comunicar e chegar todos os dias na casa dos brasileiros. Com muita tristeza, Boechat era um ídolo dos brasileiros, um jornalista franco, falava o que pensava, ajudou muito o Brasil. E eu não tenho dúvida hoje que a imprensa nacional está de luto. Eu sempre digo que não há Estado democrático de direito, não há democracia sem imprensa livre. E a imprensa é feita de pessoas, de jornalistas. E o Boechat foi um grande exemplo disso, dessa independência, dessa autonomia que a imprensa tem que ter, essa liberdade de dizer aquilo que é a verdade, que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, mas é necessário. Boechat era admirado o Brasil inteiro, inclusive em Minas Gerais. Conquistou o título de ícone da nossa equipe. Depois que ele veio para cá, há 13 anos, passamos a ser conhecidos como a TV do Boechat. Quem não começava o dia assim, ligado na Band News FM, indo para o trabalho, ouvindo Boechat. Toca o barco, Barão. Pois é. Agora a gente vai continuar tocando o barco, mas sem o capitão. É uma tristeza, né? Porque ele era uma pessoa maravilhosa, né? Ele defendia muito a classe mais humilde, as pessoas que mais sofriam. Não foi uma perda da Bandeirantes, não foi a perda do sistema Bandeirantes. Foi a perda do jornalismo brasileiro e ficou representado pelos outros veículos. Quem conviveu, mesmo que pouco, com Ricardo Eugênio Boechat, pôde comprovar tudo aquilo que era visto pela TV e ouvido pelo rádio. Boechat era aquele mesmo, do mesmo jeito dentro e fora do ar. Mais que um jornalista incrível de uma mente brilhante. Um ser humano espetacular. Todos nós temos ídolos, né? No esporte. Quantas vezes você não se pegou discutindo quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Romário ou Ronaldo? Ronaldinho ou Rivaldo? O Boechat representa a convergência de opiniões e de gostos quando o assunto é jornalismo. Sempre que ele vinha aqui, era um cara muito educado, de gestos majestosos, tinha muito tato para tratar com as pessoas, era um cara muito humano. Deixa pra gente esse legado de que a Band News é a voz do ouvinte no ar. Autoridades manifestaram tristeza e consternação, emitindo notas e pelas redes sociais na internet. Em Minas, ele se dizia torcedor do América, clube do qual se tornou sócio-torcedor em uma de suas vindas a Belo Horizonte em 2015. Mas Boechat conseguiu deixar saudade em todos os clubes. Boechat deixou uma saudade. E nós, que amamos e torcemos pelo América Mineiro, nós sentimos muito. Um repórter exemplar, assim, que marcou o Brasil inteiro, né? Então, um cara de uma categoria também de primeiro nível. O Brasil perde um dos seus expoentes, né? Um dos maiores jornalistas do nosso país, né? Que Deus possa confortar os familiares, os colegas de trabalho, né? Que Deus abençoe a cada um nesse momento tão triste.
No ar, Boechat frequentemente citava a mãe, sempre com muito carinho. A argentina Dona Mercedes, de 86 anos, ressaltou o orgulho que sentia pelo filho e destacou a simplicidade e a proximidade dele com o público. Ele ia ficar assombrado de ver a quantidade de gente que demonstrou carinho por ele, porque ele não fazia as coisas como solicitando recompensa, acredito, porque eu fiquei de boca aberta dos depoimentos das pessoas de todas as classes sociais sobre meu filho. O que eu digo é que o caixão não era um caixão de Ricardo. Adorei do caixão com o táxi em cima, porque isso era Ricardo. Entende? Não era um caixão de luxo. Agradeço a banda e a quem tenha dado, porque vivemos num país, vivemos numa sociedade que o aparente é importantíssimo. Mas eu acho que aquelas coisas de táxi que botaram em cima do caixão dele foram maravilhosas. Eu falei, gente, agora sim é o caixão de Ricardo. Um homem honesto, correto, sincero. O homem que tanto falava com o faxineiro, com o mendigo de rua, com o mesmo carinho que falaria com qualquer outra pessoa. Exigente, Ricardo Boechat enviava mensagens diárias para a equipe do Jornal da Band. Muitas vezes os recados eram críticos apontando falhas, mas também não faltavam elogios e incentivos recheados de desenhos, um dos seus passatempos preferidos. Uma segunda-feira de dor para uma redação abalada por uma notícia sem querer acreditar nela. Para fechar as histórias deste dia 11 de fevereiro de 2019, não foi nada fácil. Por ele, eu acho que a gente se uniu, juntou os cacos e conseguiu fazer uma homenagem para ele, porque a edição do Jornal da Band de ontem, foi uma homenagem para o Boechat. Foi preciso parar, se recompor, retomar. Hoje a gente acordou com mais saudade. O Vavá, que é nosso maquiador, estava cheio de lembranças. Ele vinha para a maquiagem e relaxava, dormia, né? E a gente maquiava, depois ele acordava. Aí ele falava, tô pronto. O Júnior tinha contado para o Boechat que a família dele, que mora no Nordeste, gostava de vê-lo no ar. Teve um dia que estavam para gravar chamada com ele e ele entrou, todo mundo procurando, não, vamos fazer não sei o que. Ele entrou, ele foi lá onde eu estava no canto, falou, vamos gravar o vídeo pro seu pai agora. Aí a gente veio aqui nessa sala e a gente gravou o vídeo. No lugarzinho usado por ele, para relaxar, tem várias histórias. 7 horas na Band era o horário que ele vinha para a rádio. Aí eu deixava meu carro na rua e era a hora que ele passava no carrinho dele. Ele falava assim, entra, Josi, mas entra rápido que eu já estou atrasado, sabe? Para o Marcelo, é difícil pensar que não vai dar mais carona para o sempre apressado Boechat. Estive paramentadamente para pegar um voo no aeroporto de Congonhas. Se não for desse jeito, não chega a tempo, minha gente. O jornal acabava às 8h27, 8h30. E o voo dele estava marcado para 8h50. Eu tinha 20 minutos para chegar no aeroporto de Congonhas. Aí a gente saía correndo, ele ia limpando a maquiagem em cima da moto. Em cima da hora, mas ele insiste muito que eu ande na garupa da moto dele, então eu vou quebrar esse galho com a série mais uma vez. Mostra ele aqui, ó. Dá um sorriso aí pra você ficar. Na garupa dele e de outros colegas, tanto que ele até comprou um capacete. Aqui na redação hoje, a gente só lembrava das histórias dele. Toda vez que algo incomodava ou agradava o Boechat nas reportagens, ele, mandava bilhetinho, ou pro editor-chefe, editores, repórteres. E aí tinha até uma brincadeira aqui na redação. Será que vem bomba ou elogio? Exigente, ele normalmente enviava críticas às reportagens. Aqui o Boechat cobrava informações e dizia para a Roberta que ia repetir o seu modesto conselho: brigue com Brasília. Nesse o recado foi com ironia. Minha gratidão ao autor da pegadinha era para reclamar de um probleminha de digitação. Aqui por sobrar palavra na frase cerca de mais de 320 mil reais, com direito a desenho. Para quem não sabe, a gente considerava o Boechat um artista. É porque muitas vezes ele escrevia o recado e mandava junto a ilustração. O cara era desenhista. Quem é? Quem é esse? Sou eu desfilando na Sapucaí. Meu arranjo de cabeça. Caprichado.
E o que mais chamava atenção é que o Boechat fazia tudo isso com o jornal em andamento, aqui ó, da bancada, e sem perder um detalhe do que estava acontecendo na reportagem. Durante essa reportagem sobre o Fórum de Davos, que falava sobre agropecuária, o Denis, nosso editor, deixou escapar uma imagem de um boi fazendo cocô. Foi menos de um segundo, ninguém notou, mas o Boechat viu. Aliás, só ele viu. E aí, lá veio o bilhete. Dom Denis, salvo hipótese de mensagem subliminar que este veterano aplaudiria, é de se destacar a inclusão na reportagem de bela paisagem rural, onde um zebu, à esquerda da tela, dá a vigorosa cagada no pasto. Senti saudades de meus tempos de menino em Aperibé. Ele no estúdio, ele conseguiu reparar naquilo, ele percebeu, na hora escreveu um bilhetinho, tipo, dando uma bronca e tirando um sarro, e ainda desenhou uma vaca ali. O Boechat levava os lápis de cor para todos os lados e distribuía os desenhos. Careca e orelhudo, era assim que ele se retratava. E isso a gente não vai esquecer. Não vai esquecer também que ele não poupava elogios à equipe. Viva, boa pauta, boas imagens, boa edição, bons personagens, bom texto. O Boechat sabia reconhecer o esforço. Quando o físico Stephen Hawking morreu, foi uma correria para produzir a reportagem. Quando foi ao ar, no Jornal da Band, ele rapidamente pintou o céu, o físico e um astronauta, que era ele mesmo. Ficou realmente tocado, emocionado com a qualidade da matéria. E imediatamente ao terminar a matéria, o jornal já terminando, ele pegou e fez um esboço, fez o desenho, começou, eu falei, não sei o que ele está fazendo, não sei o que ele está fazendo. Eu não conseguia ver, do switcher nem sempre era possível saber o que ele estava desenhando. E aí ao acabar veio esse bilhetinho, né, para nós. Que a gente vai guardar de coração para sempre, né? Esse... parece que é muito ele. Esse aqui eu vou moldurar, né? Ao chefe Matar, ao editor Denis e ao repórter Ismanioto, minha gratidão de espectador pelo excelente legado Hawking. Show cósmico. Muito obrigado, Boechat. Bem, nós encerramos esta edição do DNA agradecendo o Boechat por tanto. É uma perda imensurável para a Band e para o jornalismo do Brasil. Ele exerceu sua profissão com dignidade, grande público e reconhecido valor. Vá em paz, professor, e obrigado pelas aulas de jornalismo e de vida. E, como ele mesmo gostava de dizer, daqui a gente continua tocando o barco.